não causando em você pecado. Amen. Amém, irmãos? So it is so important for us to Isso é- walk in holiness. Isso é muito importante. Aprendemos a caminhar em santidade. If we sin against God, Se pecarmos contra Deus, God will still forgive us, yes. sim, Deus irá nos perdoar? Sim. But we might lose a reward. Mas poderemos até perder a nossa recompensa. Is it possible? Isso é possível, irmãos? We might lose a reward Perder a nossa recompensa by disobeying God. desobedecendo Deus aqui. Let's continue reading what he wrote. Vamos continuar lendo os seus ensinamentos So we will see exactly what he meant. e compreendemos exatamente o que ele queria dizer. 1 Corinthians 10, the very next verse. O 1 Coríntios 10, 1. O seguinte versículo. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers. Just read it. Yeah. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. So he's talking about the Israelites. Ele está falando acerca dos israelitas, They came out of Egypt. que saíram do Egito. They went through the Red Sea. E eles chegaram diante do Mar Vermelho. They were baptized Eles foram batizados into Moses através com Moisés and in the Red Sea. no Mar Vermelho. Just like we were baptized, Assim como nós fomos batizados, they were also baptized. eles também foram batizados. Verse 3. Verso 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. So Jesus was with the Israelites in the desert. Jesus estava com os israelitas no deserto. Jesus is with us as well. E Jesus está com nós hoje também. Nevertheless, Nevertheless. Contudo, God was not pleased with most of them. Deus não se agradou da maioria deles. Their bodies were scattered over the desert. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Even though they were God's people, E, inclusive, sendo povo de Deus, they were baptized in the Red Sea. foram batizados no Mar Vermelho. And Jesus was with them. E Jesus disse isso dele. Não, e estava com eles. Jesus estava com eles. But God was not pleased with most of them. Mas Deus não se agradou deles. Most of them died in the desert. A maioria deles morreram, pereceram no deserto. Only 2 of the men over 20 years old entered the promised land. Apenas 2 homens com 80 anos, com mais de 20 anos, tomaram posse da terra prometida, Josué e Caleb. Yes, thank you. Yeah, ok. Only 2 Apenas 2. out of thousands of men. Centenas, milhares. Okay? But they were all baptized. Mas eles foram batizados. Jesus was with them. Jesus estava com eles. But most of them died in the desert. Mas a maioria deles morreram no deserto. What does it mean for us O que significa isso para nós? to die in the desert? Morrer no deserto. Well, it's difficult to Bem. to come up with an answer. É difícil responder, But it's not good. mas não é boa a resposta. Amen. A resposta não é boa. Whatever it means, we do not want to die in the desert. O que significa que eles morreram no deserto? A resposta não é boa, vocês sabem. Amen. Amém? Amen. Isso. Ainda que não seja boa a resposta, nós não queremos morrer no deserto. Amém? Obrigado. Now, these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. See, what happened to them is a teaching for us, O que aconteceu com eles nos ensina hoje, the New Testament church, a igreja do Novo Testamento. so that we don't do what they did, Então não podemos fazer o que eles fizeram, and we will end up dying in the desert, ou então iremos morrer no deserto. whatever that means. Seja o que for que isso signifique. Okay?
So this teaching is for us. Esse ensinamento é para nós. It's for us, the New Testament church. A igreja do Novo Testamento. We need use the same microphone now. It's okay. For a little bit. Yeah. No. Tá, ok. So, what evil things did they set their hearts on? E então, o que foram essas coisas maldosas que eles fizeram? Versículo 7. Não sejam idólatras como alguns deles foram. So, idolatry can keep us from entering the promised land. Idolatria é algo que nos faz banir, que nos pode impedir, que nos bane de entrar na terra prometida. Now, Agora, I don't think there's any pastor who has an idol in his house. eu acho que nenhum pastor tem um ídolo na sua casa. I don't think any pastor Eu não, bows down to an idol in his house. eu não creio que nenhum pastor tenha um ídolo e dobre seus joelhos diante dele nas suas casas. Eu não creio nisso. O que isso significa? Idolatria. Olhe Colossenses 3:5. Assim façam morrer imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Greed is idolatry. Ganância, que é idolatria. Is it possible for a servant of God to have greed? É possível a um homem de Deus ter ganância? Is it possible? É possível, irmãos? See. Sim. Are there pastors who have the idol of greed in their hearts? Será que é possível para muitos pastores ter esse tipo de ídolo no coração? Are there such pastors? Será que existe muitos pastores que têm esse ídolo? Sim. This will keep us from entering the promised land. E isso faz com que a gente seja descartado da terra prometida. This will cause us to be disqualified for the Isso prize. desqualifica para a terra prometida. This can cause us to lose our reward. Isso faz com que nós perdamos a nossa recompensa. And we should not commit sexual immorality. E não pratiquemos imoralidade. Como alguns deles Let's go. You can finish. Como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Are there Christians who commit sexual immorality? Muitos cristãos Are cometem. there Christians who commit sexual immorality? Outros cristãos comentam. Existem cristãos que cometem imoralidade, queridos? See. Sim. Are there pastors who commit sexual immorality? Existem pastores que cometem imoralidade? See. Sim. There are pastors who look at pornography. Tem pastores que olham para coisas pornográficas. And Sim. they engage in the fantasy lust. E criam fantasias e se perdem em sua mente. Okay? Sim. That will cause us to lose our reward. E isso é a causa de perdermos a nossa recompensa. Yeah. Ok? Yeah. Sim. And we should not test the Lord as some of them did and were killed by snakes. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Testing the Lord can cause us to lose our reward. Pôr o Senhor à prova faz com que nós perdamos a nossa recompensa. And do not grumble as some of them did and were killed by the angel. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Grumbling is another sin, A queixa é outro pecado which can disqualify us from receiving the crown. que nos desqualifica a recebermos a coroa. These things happened to them as examples or types and were written down as warnings for us. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertências para nós.
on whom the fulfillment of the ages has come. sobre quem tem chegado o fim dos tempos. So Paul writes this for us, Então Paulo escreveu isso para nós, the New Testament church. a igreja do Novo Testamento. Yes, there is the grace of God. Sim, existe a graça de Deus. Yes, God loves us. Sim, Deus nos ama. Yes, God can forgive us. Sim, Deus nos perdoa. But if we sin in this way, Mas se temos pecado dessa maneira, we can be disqualified from our reward. talvez possamos ser desqualificados, seremos desqualificados da nossa recompensa. Okay? This is the word of God. Essa é a palavra de Deus. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Amen? Amém? It's possible to fall. É possível cair? A pastor can fall. Um pastor pode cair? I can fall. Eu posso cair. You can fall. Você pode cair. Be careful. Tenha cuidado. Exercise authority over your servant. Exerça a autoridade sobre o seu servo. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Now, this is a wonderful promise. Isso é uma maravilhosa promessa. Wonderful promise. Promessa maravilhosa. Okay, when we are tempted, Quando formos tentados, he will provide a way out for us. Ele vai providenciar o escape. Wonderful promise. Maravilhosa promessa. But what is the condition for this promise to be fulfilled? Mas qual é a condição para que essa promessa se cumpra? There is a condition Tem uma condição before this will be fulfilled. para que isso possa se cumprir. What is that condition? Qual é essa condição? Beat your body and make it your slave. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. That's the condition. Essa é a condição. Amen. Amém? So that after I have preached to others, I myself might not be disqualified for the prize. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. And so God has made a way by which we can stand. Porque Deus tem providenciado um lugar, uma posição para que nós não venhamos a cair. But we have to do our part. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. We have to be alert. Temos que ficar alertas. And we have to be able to resist the Temos que enemy estar habilitados para resistir when he comes against us. quando eles vêm contra nós. Romans 8:13. Romanos 8:13. For if you live according to the sinful nature, you will die. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Does this apply also to believers, Isso também se aplica aos crentes. or only for unbelievers? Ou será que apenas para os não crentes? To believers. Believers. Yeah. Believers. Principalmente para crentes. Even though you're a Christian, Mesmo se você é um cristão, but if you live according to the sinful nature, mas se você viver de acordo com a natureza pecaminosa, you will die. você irá morrer. You're not even saved. Você não será salvo. But Mas, if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, you will live. você viverá. This is the good news. Essa é a boa notícia. We have the Holy Spirit. Nós temos o Espírito Santo. We have the Holy Spirit. Nós temos o Espírito Santo. And we have power E nós temos poder to make our servant obey us. fazer com que a nossa natureza seja subjugada debaixo dos nossos pés. We have power to put to death the misdeeds of the body. Nós temos poder para fazer morrer os atos do corpo. So we are not helpless. We are not helpless. Então, não estamos totalmente sem ajudas. No, Não. we have power. Nós temos poder. We have authority. Nós temos autoridade. We can put it to death. E nós podemos fazer eles morrer. Amen. Amém? That's, Mortificar. that's the good news. Essa é a boa notícia.